Muita gente tem falado da candidatura do Sérgio Moro para 2022. Só que essa candidatura do Moro, ela tende a beneficiar e muito a candidatura do Lula. Na verdade, a candidatura do Sérgio Moro, ela pode dar a vitória ao Lula. Porque vocês sabem que a candidatura do Moro não é a pauta mais importante da eleição do ano que vem. O grande assunto da eleição é a decisão do Geraldo Alckmin. O futuro da eleição de 2022 passa pela decisão do Alckmin de ser ou não ser o vice do Lula. Porque vocês sabem que essa chapa Lula e Alckmin é uma chapa virtualmente imbatível. Ela concilia setores da nossa sociedade, ela concilia setores políticos, ela acaba dificultando críticas que a imprensa pode fazer ao Lula, ela traz uma união PT e aspas PSDB, porque a gente sabe que o Alckmin não vai ser mais um filiado ao PSDB, então é uma chapa assim virtualmente imbatível. Só que a decisão do Alckmin, ela passa por um problema envolvendo o PSD do Gilberto Kassab. E aí a candidatura do Sérgio Moro pode desatar esse último nó, ou esse também nó, facilitando assim a filiação do Geraldo Alckmin ao PSB e a chapa com o Lula, uma chapa virtualmente imbatível. Eu vou explicar para você todo esse cenário, mas antes eu gostaria de agradecer. Sim, porque hoje nós completamos 3 anos do canal com essa nova roupagem, então muito obrigado a todos vocês e muito obrigado pelos últimos 3 anos. Foram anos de aprendizado, foram anos que nós conseguimos acertar muito mais do que nós erramos. E por que eu falo nós? Porque nós somos uma comunidade de reflexão. E muitas reflexões que foram feitas aqui no canal, muitas análises, depois de muito tempo, meses e até anos, a grande imprensa, a mídia tradicional acabou percebendo e endossando pautas ou assuntos, questões, teses, hipóteses que nós levantávamos aqui no canal. Mas por que nós conseguimos isso? Porque eu trago meu ponto de vista e vocês colocam os pontos de vista de vocês, só que são muitos pontos de vista diferentes, então a análise ela fica muito mais completa e eu preciso agradecer a cada um de vocês por esses 3 anos de canal. Muito, mas muito obrigado mesmo. Mas vamos explicar agora a situação da chapa do Alckmin com o Lula. A chapa do Lula com o Alckmin é uma chapa que ela foi quase um balão de ensaio. Levantar, joga aí o nome do Alckmin e vamos ver como que funciona. E foi muito bem aceito. Houve uma empolgação por parte da imprensa também com essa chapa do Lula e do Alckmin. Porque o Alckmin ele é um queridinho da imprensa. A imprensa, principalmente a imprensa paulista, ela é muito simpática ao PSDB, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, que é mais do Rio de Janeiro. Mas há uma, que é do Rio de Janeiro no caso, né? Há uma simpatia da imprensa com o Geraldo Alckmin. Então essa chapa dificultaria muito os ataques que o Lula receberia e seria uma grande sinalização para o mercado que o Lula é alguém de centro, mais à esquerda, trazendo o Geraldo Alckmin. Então seria, como nós falamos, uma chapa imbatível. E o que aconteceu? Como a repercussão foi muito boa, o Alckmin começou a ficar seduzido. Ele sabe que se ele disputar o governo do estado, tá piscando aqui, fiquem tranquilos, ele sabe que se ele disputar o governo do estado, a chance dele ser eleito novamente governador de São Paulo é muito grande. Só que o Alckmin também sabe que essa pode ser a única chance dele ser presidente da República. E eu não estou falando de 2026. Eu estou falando em uma viagem internacional como o Lula tem feito nos últimos dias, o Alckmin ele assume a presidência da República. E vai ser a única chance que ele tem de fazer isso. Ou vocês acham que o Alckmin, na idade que ele tem, com a disposição e o carisma que ele tem alguma chance de vencer e ser presidente da República? É muito difícil. Mas muito difícil mesmo. Então o Alckmin olha para o governo do estado, está garantido. Mas é claro que é muito sedutora a possibilidade dele ser presidente, chegar ao Palácio do Planalto. Então isso seduz o Geraldo Alckmin. E como eu falei, uma chapa virtualmente imbatível. O problema tá que o Alckmin ele ainda está afiliado ao PSDB. E ele vai sair do PSDB. O destino do Alckmin a gente não sabe ainda. Ao que tudo indica, pelo que o Gilberto Kassab fala, pelo que o Gilberto Kassab deseja, ele quer que o Alckmin vá para o PSD, que é o partido dele, o partido do Kassab. E ele quer o Alckmin no PSD para disputar justamente o governo do estado de São Paulo. Porque o Kassab quer que o partido dele aumente a força, aumente a influência. E ele tem montado um esquadrão para disputar as próximas eleições no ano que vem. Então ele vai ter o Ratinho Júnior no Paraná disputando a reeleição. Ele vai ter talvez o Felipe Santa Cruz. Opa, acho que ficou um pouco baixo. Ele vai ter talvez, deixa eu desligar aqui, o Felipe Santa Cruz,
ex-presidente da OAB, disputando o governo no Rio de Janeiro. O Calil, que é prefeito de Belo Horizonte, disputando o governo de Minas. Talvez, lá no Amazonas, o Omar Aziz, que teve um grande destaque na CPI. O Alckmin em São Paulo. E também o Rodrigo Pacheco, disputando a presidência da República. O Pacheco que foi filiado ao PSD e o Kassab construiu a imagem de como sendo um novo JK. Só que tem um problema aí para o Kassab. O dinheiro do PSD não é tão robusto como ali dos seus pares. Então o Kassab teria dinheiro para todas essas campanhas, além da campanha presidencial? Então é muito caro isso, mas muito caro mesmo. A gente não sabe se o PSD vai ter fôlego. E aí tem a candidatura do Pacheco. O Kassab sonha com o Pacheco. Os bastidores, alguns desconfiam disso. Algumas pessoas de Brasília falam que, olha, é tudo fumaça que o Kassab está fazendo, o Kassab na verdade ele está caçabando, ele não quer o Pacheco na verdade, o que ele quer é uma costura, uma aliança ministerial, depois no segundo turno ele está querendo valorizar o passe dele. E muitos falam que pode ser que o Rodrigo Pacheco não queira sair como presidente da República ou como candidato se ele não descolar ou não despontar nas pesquisas. O Kassab aposta que o Pacheco vai acabar decolando nas pesquisas ali por volta de março. Ele tem até abril para tomar essa decisão, porque é quando as coisas acabam se encerrando. Então assim, pessoal, o Moro na jogada, ele acaba dificultando o Pacheco. Porque o Moro, ele já é mais conhecido nacionalmente do que o Pacheco. Ele tem ali uma parcela do eleitorado, que é a parcela do eleitorado da classe média, que acredita que política é somente combater corrupção. Então ele pega uma fatia ali da terceira via, dificultando o Pacheco. E por que dificultar o crescimento do Pacheco favorece o Lula? Muito simples, mas muito simples mesmo. Um dos nós, como eu falei no início do vídeo, é esse acordo para o Alckmin disputar o governo do estado pelo PSD de dado, se filiando ao partido do Kassab. Para o Kassab disputar a eleição, o Alckmin disputar a eleição como vice do Lula, ele não pode ir para o PSD, porque o PSD já tem um pré-candidato que é o Pacheco. Ele teria que ir para o PSB, do Márcio França, o partido do Alexander Molon, o partido do Freixo. Só que para o Alckmin ir para o PSB, ele vai ter que descumprir ali um acordo mais ou menos verbal que ele fez com o Kassab. E assim, eles têm uma boa relação. E o Alckmin, ele não é um traidor, ele não tem esse perfil. Muitos petistas estão falando, o Alckmin é traidor, ele é golpista. Não, o Alckmin não é golpista. O problema de falar todo mundo é golpista é que nós temos interpretações erradas. Não faz parte do perfil do Alckmin ser golpista, não faz parte do perfil do Alckmin trair. Ele pode trabalhar como ele trabalhou para a candidatura do Eduardo Leite e não do João Dória, mas ele não tem perfil golpista. Ele é mais parecido com o Fernando Henrique Cardoso, que lá atrás, em 2005, não quis que o Lula sofresse o impeachment, não apoiou o impeachment do Lula. Tanto que o Lula falou, poderia dormir tranquilo com o Geraldo Alckmin. Alckmin não é golpista. E ele tem uma postura mais correta, mais apalavrado. E o que aconteceria? Se o PT desse um passa-moleque no PSD, colocando o Alckmin no PSB, pegaria mal. Porque o Kassab, ele é um aliado do Lula, ou pelo menos tem boas relações. Então essa não ida do Alckmin ao PSD e a filiação dele ao PSB pegaria muito mal com o Kassab para todo mundo. Aí azedaria a relação do Lula com o Kassab, com o PSD, com o Alckmin, ficaria muito, mas muito azedo. Só que aí entra o Sérgio Moro. Se a campanha do Sérgio Moro, pelo que estão dizendo que na próxima pesquisa já vai ter 2 dígitos, ele liquida a candidatura do Pacheco. Liquida. Porque não vai ter espaço para o Pacheco sair candidato. Isso facilitaria a retirada da campanha do Pacheco, abriria a vaga do PSD, e aí o Alckmin poderia ser vice do Lula até pelo PSD. Não haveria problema. Por isso que o Sérgio Moro ele se torna um agente importante para brecar o crescimento do Pacheco, facilitando assim toda a costura política que envolve Alckmin, Lula, PT, mas principalmente o PSB e o PSD. Então olhem só que interessante, né? O Sérgio Moro, que é aquele que está surgindo para derrotar o Lula e o Bolsonaro, pode ser justamente aquele que vai abrir o espaço para que o Lula possa ser reeleito ou eleito em 22
com a chapa que para muitos é a chapa dos sonhos, Alckmin e Lula. Olhem só que situação, como que o Sérgio Moro, que contraditório, né? Justamente a atuação do Sérgio Moro pode abrir esse espaço. E o Alckmin não fala nada da possibilidade. É claro que não, e não vai falar. Porque se ele falar faltando um ano para a eleição, vai tomar burdoada, vai manter quietinho, vai ficar em sigilo. Nem para a esposa dele ele tá falando, pelo que os jornais estão dizendo aí. E essa chapa vai ser cozinhada porque tem que desatar esses nós. Mas perceba que o Moro agora ele pode eleger o Lula mesmo sem querer. Se você gostou do vídeo, deixe as suas impressões. Você acha que viajou muito? É muito importante a sua perspectiva, o seu ponto de vista. E mais uma vez, muito obrigado por esses 3 anos de canal. Se você quiser me seguir no Twitter, @profileoficial, e o Instagram é canal Profiléu.